Fala, fiel! Seja bem-vindo ao Jornal da Central. Eu sou o Pedro Henrique e hoje, dia 6 de fevereiro de 2026, vou trazer as principais notícias do Corinthians para você. Lembrando que você pode acompanhar tudo sobre o Corinthians aqui na TV Central do Timão. Então, antes, já vou pedir para você deixar o seu like aí para fortalecer e também se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Vamos para as manchetes. O Corinthians jogou ontem pela rodada atrasada do Campeonato Paulista, recebendo o Capivariano na Neoquímica Arena, venceu e recuperou as 3 posições que havia perdido. A Arena recebe o pior público nos últimos 3 anos e meio. E no mercado da bola do Coringão, pode ter zagueiro saindo em breve. E neste final de semana teremos derby em dose dupla, um jogo pela Supercopa do Brasil Feminino no sábado e um jogo pelo Campeonato Paulista no domingo. Tudo isso e agora aqui no Jornal da Central. Na noite desta quinta-feira, o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena a equipe do Capivariano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, jogo que havia sido adiado devido ao compromisso do Timão pela Supercopa do Brasil, onde o Corinthians se sagrou bicampeão. Devido ao jogo atrasado, o Corinthians havia sido ultrapassado, perdendo 3 posições para Guarani, Portuguesa e Mirassol. Com a vitória de ontem, o Corinthians reconquistou essas 3 posições, ficando em 4º lugar. Agora a gente vai saber um pouco mais do jogo com o nosso correspondente que esteve presente na Neoquímica Arena na vitória do Timão, Vinícius Lúcio. Então é isso, né? Para dar opinião aqui no Jornal da Central, 8º jogo do Corinthians na temporada. Olha, jogou pela Supercopa, foi campeão, teve a estreia no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista já estamos na 6ª rodada. O Corinthians que pegou o elevador, tinha um jogo atrasado, pagou este jogo diante da equipe do Capivariano. 3-0 Corinthians, aliás, era jogo de copinha, hein? Os filhos do Terrão resolveram para o time do povo. Apesar que no primeiro tempo foi um 0-0, no qual o Corinthians foi melhor que a equipe do interior, mesmo com o time reserva. Nem Hugo Souza esteve presente no time titular do Corinthians. E, aliás, nem relacionado o Hugo Souza foi para a partida desta última quinta-feira. Melhor para o time do povo que viu, né, ali um time mexido, um time mesclado, um time misto, escolhe aí o termo que você quer usar, e ainda assim venceu, né? Poupou os atletas para a partida diante do Palmeiras domingão e viu os 3 pontos chegarem nos pés dos meninos que fizeram bonito, né? Principalmente na segunda etapa, quando o Rodrigo Garro, que jogava um pouco mais recuado, passou a jogar mais à frente, ali como um verdadeiro meia, como um verdadeiro camisa 10, camisa 8, vocês escolhem aí. E ó, o Corinthians abriu o placar com ele, Dieguinho, o primeiro gol com a camisa do Corinthians, o primeiro gol no profissional, importante demais esse gol que traz um alívio. Outro também que fez o seu primeiro gol ali foi o Kaique, aliás, o terceiro gol do Corinthians, um golaço, tabelando com o Memphis Depay, que entrou na segunda etapa. E para mim, o grande personagem da partida de hoje foi o Gui Negão, que fez o segundo gol do time do povo, né? Até sair da ordem dos gols para destacar o Gui Negão, porque um gol de centroavante, um gol importante para ele, o 6º gol com a camisa do Corinthians, ele que veio de um jejum desde outubro sem marcar, né? Aquela pulga atrás da orelha, voltou o Pedro Raul, o Gui Negão acabou perdendo espaço na equipe, inclusive na equipe reserva do Corinthians, mas o técnico Dorival deu uma moral para ele e ele acabou marcando. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 20h30. Vocês conferem Corinthians e Palmeiras aqui na Neoquímica Arena em @Central do Timão e também aqui no nosso YouTube, combinado? Vamos que vamos, vai Corinthians! E a base do Timão, que brilhou na vitória por 3-0 em cima do Capivariano, deu entrevista para a Central do Timão na zona mista. Vamos ouvir o que os meninos falaram. A importância desse seu primeiro gol, que você tem que passar para a torcida, porque foi um primeiro gol muito bonito e a torcida acho que gostou bastante. Pô, rodar o elenco hoje foi uma boa oportunidade para vocês, né? Muito feliz, né, com o meu primeiro gol no profissional. Já tava ansioso, né, para esse gol sair desde o ano passado. E hoje muito feliz, né, de conseguir fazer o primeiro gol da partida e sair o gol dos cria, né, da base aí, todo mundo. E como que funciona isso aí para vocês ali na resenha, né? Todo mundo da base deixou o seu e o Gui Negão, que é seu parceiro de muito tempo, né? O Gui Negão, né, que tá comigo desde os 9 anos jogando junto, então a gente comemorou muito ali no meu gol, no gol dele, ficamos muito felizes, né, porque a gente sabe que é um trabalho de muito tempo e a gente conseguir fechar a noite assim
muito feliz. E Dieguinho, não foi a primeira... vestiário, a festa dos jogadores com vocês da base, tem uma relação boa entre vocês e o Mendes também. Como foi a chegada do vestiário de vocês três após os gols? Foi uma festa bonita ali, né? Mas a gente também tem que manter o pé no chão, porque domingo já tem um clássico e clássico a gente vai com tudo, a gente tem que ganhar ainda mais do Palmeiras, né? A sua comemoração no gol foi ali uma forma de alívio, de ter ficado um tempo sem marcar? Fala um pouco pra gente a sua emoção. Cara, eu tava até brincando com o povo agora no vestiário, eu falei pra eles, o povo falando, mano, você tem que fazer sua marca e tal, sua comemoração. Eu falei, mano, que tanto tempo sem marcar, hoje foi aquela do alívio, aquele grito que, graças a Deus, eu voltei a marcar e que continue assim. Agora fala sobre o seu posicionamento no gol, né? Passe do Dieguinho, um cara que você já conhece desde o futsal, desde os 9 anos de idade. Seu posicionamento como centroavante nato ali, como é que foi a jogada? Pô, posso falar que... Se eu te falar que eu não lembro bem o lance, você vai até achar que eu tô metendo louco, mas não. Mas eu vou falar que eu sei que o Diego, quando dominou e jogou pra dentro, eu imaginei que ele ia ou cruzar ou que ele ia chutar no gol. Então, se ele chutou no gol, foi um chute que deu uma assistência pra mim e consegui concretizar com o gol também. O gol como profissional, parabéns. E muito semelhante ao da Copinha. Cortou pra direita com você? Eu acho que cortou para a direita é muito forte, mas eu acho que foi bem semelhante mesmo, é uma característica minha. Eu até falei para eles ali que os jogadores me cobravam muito para finalizar mais fora da área e hoje eu podia acertar um belo chute. Você evoluiu bastante nessa temporada, né? Como que tem sido esse trabalho para esse ano e com o Dorival? Eu acho que foi o trabalho mesmo, assim, a gente sempre procura evoluir, aprendendo com os mais velhos e o professor Dorival passando muita tranquilidade pra gente, pra quando a gente receber as oportunidades, aproveitar da melhor maneira. Dorival, na sua coletiva pós-jogo, também respondeu à questão levantada pela central do Timão com relação à lateral esquerda, visto que Matheus Bidu entrou no lugar do Hugo, que se lesionou durante a partida, e o Corinthians está esperando uma definição por Anrileri. Confere aí o que o professor falou. Dorival aqui, Henrique Vigliotti, central do Timão. Ainda dentro dessa questão da lateral esquerda, a gente sabe que o Hugo teve esse problema que você falou, que talvez tenha sido até mais leve do que ele imaginou ali no momento, mas o Corinthians também está negociando em relação ao Anrileri para que ele retorne à equipe, ele que estava no ano passado. Como está essa negociação no momento em relação ao Anrileri, se ele pode ser anunciado ainda nesta semana pelo clube, pelo que você tem de informação? Olha, ainda não temos a certeza, depois o Marcelo pode passar com mais segurança aí a situação. É uma negociação que está em andamento, mas ainda não efetivada. O Timão registrou ontem o pior público da Neoquímica Arena dos últimos 3 anos. Durante a partida contra o Capivariano, onde o Corinthians ganhou por 3-0, haviam 28.600 pessoas pagantes, imprensa 285 com valor total de 28.885. O valor arrecadado foi de aproximadamente R$ 1.640.000. Lembrando que a última vez que o Corinthians teve um público abaixo de 30 mil pessoas foi em 2023, contra o Liverpool do Uruguai. E no mercado da bola do Corinthians, o zagueiro Kaká pode estar deixando o clube do Parque São Jorge. Sim, ele que foi sondado no início do ano pelo Atlético Paranaense e teve sua negociação frustrada, agora pode estar sendo negociado, né? Pode estar havendo conversas, pelo menos foi o que deu a entender na entrevista do Dorival. Tem alguma coisa em andamento, nós estamos aguardando um desfecho, eu não posso arriscar colocando um jogador nessa situação. Lembrando que a última atuação do zagueiro com a camisa do Corinthians foi contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, improvisado de lateral direito. Após isso, né, a sua atuação ruim, a torcida cobrou, ele também teve uma lesão e esteve presente até na Supercopa do Brasil no jogo no banco de reservas, mas também não entrou, então está sendo pouco aproveitado. Vamos saber em breve o desfecho dessa história, Kaká. E neste final de semana é derby em dose dupla, começando no sábado com futebol feminino, no qual as brabas vão em busca de mais um título, agora o da final da Supercopa do Brasil Feminina. Vai enfrentar a equipe do Palmeiras com o mando do rival. Com isso, não haverá torcedores do Corinthians no estádio, o que deixou a atacante Ivana Fuso do Timão um pouco chateada, revoltada, e ela fez declarações sobre essa situação. Agora o foco é sábado. Tem essa questão da torcida única, o que na minha opinião é ridículo. Parece que as coisas sempre são contra nós. Fecha aspas. E essa é uma restrição por parte do Ministério Público, no qual qualquer clássico que tiver em São Paulo, apenas a torcida do time mandante pode estar presente. E no domingo, o Timão volta a campo na Neoquímica Arena contra o Palmeiras pelo Paulistão. Jogo esse que é válido pela 7ª rodada. Vale lembrar que o Corinthians está 1 ponto atrás do seu rival
E se vencer o jogo e dependendo de como terminar a rodada, o Corinthians pode assumir a ponta, visto que o Novo Horizontino, líder, está a apenas 2 pontos do Timão. Dependendo de como for para o último jogo, o Corinthians pode depender só dele para terminar a primeira fase como topo de tabela. E notícia importante que acabou de acontecer no mercado da bola, o Corinthians liberou o goleiro Matheus Doneri para ir fazer exames médicos para jogar no Shabab Al-Ahly do Emirados Árabes Unidos. A proposta é um empréstimo de 6 meses, até o meio de 2026. O goleiro subiu das categorias de base em 2020, tem 28 jogos pelo profissional e 3 títulos na carreira. E essa foi a edição do dia 6 de fevereiro de 2026 do Jornal da Central. Se você quiser acompanhar mais notícias e ficar por dentro, acessa aí centraldotimão.com.br. Segue nas redes sociais também, @Central do Timão, e se inscreve aqui no canal do YouTube TV Central do Timão. Lembrando que a gente também passa no Sporting Net. Agora, vamos agradecer os nossos apoiadores. Camarote Fiel Torcedor, Camarote Galeria SCCP, Hub Fiel, Coworking Fiel, Tour Casa do Povo, Tour Raízes Alvinegras, Loja Corinthians Oficial, Corinthians Delivery e Boa Viagem Brasil. É isso, um ótimo final de semana e que venham os derbys e vitórias pro Corinthians. Vai, Corinthians!